Sejam bem-vindos à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para fazer uma análise ainda da fuga de Eduardo Bananinha para os Estados Unidos da América. Por quê? Além de ter pegado muito mal entre os apoiadores do bolsonarismo a fuga do Bananinha para os Estados Unidos da América, já que muitas pessoas foram presas, foram condenadas, estão pagando multa, perderam emprego, perderam companheiras, por conta do que o Eduardo Bolsonaro e a família dele acabaram, de certo modo, estimulando as pessoas a fazerem, e ele, na primeira oportunidade, se escafedeu. Ontem, durante a minha participação aqui na Revista Fórum, na minha conversa com o Adri, com o Rovai e com o Adri, eu falei o seguinte: o Eduardo Bolsonaro não teve reações positivas em defesa dele pela sua fuga, a reação positiva foi bem pequena, né, cerca de 13,5%, para ser bem específico, de acordo com um dado que a gente vai trazer aqui para vocês já já. E citei também que o Eduardo Bolsonaro fugiu com medo, porque ele sabe que, neste caso envolvendo golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa, ele está safo. Mas existe um inquérito das fake news que ele e o Carluxo vão rodar. Até porque muita gente esquece, mas a chamada CPMI das fake news lá de 2019 mostrou que um assessor do Eduardo Bolsonaro, chamado Eduardo Chuchu, utilizava o gabinete do então deputado federal Eduardo Bolsonaro lá no Congresso Nacional para disseminar informação falsa contra opositores e atacar pessoas que eram vistas como inimigos do Bolsonaro, tá? Quem disse isso, Carlito? Foi um esquerdista? Não. Quem diz isso é um documento enviado pelo Facebook, à época, que hoje é Meta, né? Que mostra que os IPs e dados de e-mail acessados ali pela página batiam com os dados do assessor do Eduardo Bolsonaro e com o gabinete do assessor, ou melhor, do deputado dentro da Câmara dos Deputados. E ainda tinha outro gabinete no Senado Federal que não chegou a ser revelado também qual era o gabinete. Que eu até na época falei, será que é o gabinete do Flávio? Que não foi divulgado, mas também tinha um gabinete de um senador da República e um endereço do Rio de Janeiro que era utilizado para movimentar essas páginas com disseminação de informação falsa. Eu até citei também na minha análise aqui na Revista Fórum de ontem que, diferente do que muita gente disse, o Bolsonaro não sabia da ida do Eduardo Bolsonaro e que a ida dele era permanente. Tanto que eu falei, o Eduardo Bolsonaro ficou, mas até o Jair ficou surpreso, porque nem o Jair sabia que ele ficaria. E aí muita gente falou, não, Carlito, mas ele fugiu. Alguns amigos que eu tenho, né, que por incrível que pareça, eu tenho um amigo que é bolsonarista, tá? Porque tem amigo que você... Tem amigo e parente que você não escolhe, né? Eles entram na sua vida, você tem um carinho muito grande, aí você acaba ignorando alguns pontos, rebatendo outros pontos, reduz às vezes a convivência, mas infelizmente você não tem como mudar a cabeça de todo mundo. E aí um amigo meu que é bolsonarista falou, não, mas ele tá certo. Se fosse eu também iria fugir, porque... do que adianta ele vir para o Brasil e ser preso? Eu falei, ele não seria preso. Quem lembra, inclusive, aqui da análise, comenta aqui, por gentileza, tá? Na semana passada, eu citei para vocês aqui na análise que a gente fez o seguinte: eu não acredito que o Paulo Gonet irá pedir a prisão do passaporte do Eduardo Bolsonaro. Quem lembra disso? Comenta aqui, eu lembro. E eu expliquei por quê. Porque apesar do que o Eduardo Bolsonaro está fazendo ser entendido em tese como crime de lesa pátria, como crime contra a soberania nacional, todo mundo tem direito à presunção da inocência, direito ao contraditório e à ampla defesa. E eu falei, gente, eu não posso defender o devido processo legal apenas para mim. Eu tenho de defender para todo mundo. Isso é um conflito ético, né, meus amigos? A gente é de esquerda, a gente defende a igualdade, né, o direito tratado da mesma forma para todo mundo, e não que as condições de exceções sejam mantidas para todo mundo. Ao contrário, a gente tem de exigir que a regra seja cumprida para todo mundo e não que se crie exceções para fulano, crie exceções para cicrano, enquanto na verdade deveria ser tratado todo mundo de maneira igual, até porque é isso que preconiza o artigo 5º da Constituição no seu caput, né? Todos são iguais diante da lei, independente de cor, orientação sexual, etnia, nacionalidade, enfim, todos são iguais. E aí eu falei para vocês, o Paulo Gonet não vai aceitar o pedido de apreensão do passaporte de Eduardo Bolsonaro, mas eu não acho que ele volta. Por quê? Porque ele sabe que o pai será preso, se ele voltar ele pode se complicar porque tem outros casos que comprometem o Eduardo Bolsonaro, e o Eduardo Bolsonaro é um elo importante da extrema-direita global com o Brasil. Lembrem, o Brasil virou uma pedra no sapato da extrema-direita global. O Brasil virou referência no mundo de como as instituições funcionam
devem funcionar e de como a gente deve combater o fascismo de forma correta e sem medo. No Brasil, as instituições funcionaram em 2022, apesar de toda a estrutura que o Bolsonaro e o bolsonarismo montaram ali, envolvendo Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, ABIN, ministro do STF supostamente, né, ou ministros do governo que depois foram para o STF supostamente, e outras figuras, né, empresários ligados ao agronegócio e outras tantas figuras. E aí o que aconteceu? Nas redes sociais, as citações positivas em relação à estadia, o vídeo do Eduardo Bolsonaro confirmando que ele ficaria permanentemente nos Estados Unidos da América. Olha que interessante, um dado divulgado aqui pela Bytes, tá? Pela Bytes. Apenas 13,5% das manifestações sobre a estadia do Eduardo Bolsonaro permanentemente nos Estados Unidos foram positivas. 60% tiveram reações negativas e 26,5% reações neutras. Ou seja, nem mesmo a base do bolsonarismo apoiou a estadia do Eduardo Bolsonaro lá. Olha o que diz, inclusive, aqui o Manuel Fernandes, que é o diretor da Bytes. Na nossa avaliação, isso aconteceu porque os argumentos dele para a decisão não ficaram tão claros para os aliados ao ponto deles saírem em defesa dele. Ao questionamento de que se a família está sendo perseguida, as pessoas se perguntam por que o pai e os outros 2 irmãos que também são políticos não foram embora? Não fugiram? Por que o pai e os outros irmãos que são políticos puderam participar de atos políticos contra a democracia e participar do ato que aconteceu no último domingo, que, se não me falha a memória, não teve a presença do Carluxo, mas teve a presença do Flávio Bolsonaro. E aí veio à tona uma outra informação que foi divulgada por alguns portais, entre eles aqui a própria Bela Megali também conseguiu essa apuração, a gente precisa dar o crédito, né, aos jornalistas que fazem o trabalho, de que o Eduardo Bolsonaro recebeu informação dias antes de decidir que ficaria nos Estados Unidos da América, que o Paulo Gonet não iria apreender o seu passaporte. Olha o que diz o trecho da matéria. Poucos dias antes de decidir permanecer nos Estados Unidos por tempo indefinido, Eduardo Bolsonaro recebeu um recado de interlocutores do PL com o Judiciário. O deputado teve a notícia de que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, se manifestaria contra a apreensão de seu passaporte a pedido do PT. O próprio líder do Partido Liberal, né, o Sóstenes Cavalcante, tinha marcado uma mobilização ali na Câmara dos Deputados, onde os deputados iriam levar os passaportes para manifestar apoio ao Eduardo Bolsonaro, ao saber que o Gonet não iria aceitar o pedido ali, acatar o pedido feito pelo Partido dos Trabalhadores para apreender o passaporte do Eduardo Bolsonaro, decidiu suspender a manifestação e a oposição, que também tinha ali o próprio Sóstenes Cavalcante como um dos membros, tinha uma reunião marcada com o Paulo Gonet para poder tratar do tema do passaporte de Eduardo Bolsonaro, que foi cancelada ao ser informado ali por interlocutores que o Paulo Gonet não iria acatar o pedido para apreender o passaporte de Eduardo Bolsonaro. E aqui eu queria, como eu disse para vocês, que vocês comentassem aqui quem lembra que eu falei que o Gonet não iria aceitar esse pedido. Porque a gente precisa ser justo, né? Eu, como operador do direito, né, sou estudante do curso de direito, tá trancado esse semestre, mas eu vou voltar muito em breve. Não posso ser leviano ao passo de falar assim, não, vão prender por isso, por aquilo. Não existe elementos suficientes para se ter o pedido da prisão aceito, infelizmente, tá? A prisão preventiva do Bolsonaro, que foi o que eu falei, já tem muitos elementos. Eu falei, para mim a prisão preventiva já tem elementos. Para se prender o passaporte do Eduardo Bolsonaro, não tem elementos ainda. Não tem. A gente pode criticar, pode não concordar, pode não gostar, mas não existe nesse momento ainda elemento suficiente para se ter a apreensão do passaporte de Eduardo Bolsonaro. E sei, meus amigos, que vocês, assim como eu, ficam revoltados quando a gente traz essas informações aqui, mas a gente tem que trabalhar com a notícia, com a informação, e não meramente falar aquilo que o público quer ouvir às vezes. E eu também citei aqui na minha participação na revista Fórum que o próprio PL foi pego de surpresa com a decisão do Eduardo Bolsonaro, e também o Jair Bolsonaro, para vocês verem que eu tinha recebido essa informação de bastidores. A matéria da Bela Megali foi publicada ontem ao meio-dia. A minha participação aqui na revista Fórum com o Rovai e Adri foi das 11 às 12 e um pouquinho. Mas o meu comentário sobre esse tema foi antes do meio-dia. Então não tinha informação da Bela Megali. Era informação que eu tinha apurado com algumas fontes que eu tenho no meio da política aí que falaram, Carlito, não tem nada disso.
O Gonê já se manifestou aqui nos bastidores, dizendo que não vai acatar o pedido, que não vai apreender o passaporte do Eduardo Bolsonaro, e ele não vai voltar porque ele não quer se ele não vier. Isso na época, né, que eu citei para vocês também. E aí o que aconteceu? O partido foi pego de surpresa com o vídeo do Eduardo Bolsonaro na última terça-feira, porque o partido já esperava que ele voltasse para o Brasil para tentar ali assumir, né, a pasta da comissão, da presidência da Comissão de Relações Exteriores da casa, né, da Câmara dos Deputados. O próprio Bolsonaro, além de ficar surpreso, também foi contra a estadia do Eduardo Bolsonaro lá, mas depois que o Eduardo Bolsonaro argumentou, ele acabou aceitando. A farsa caiu, meu amigo. Agora o que me preocupou é que ele diz o seguinte, que ele só volta para o Brasil quando o Alexandre de Moraes não estiver mais no STF. E aí me preocupa muito, por quê? O Xandão tem 56 anos. A aposentadoria compulsória dos ministros do STF, ela só acontece com 75 anos. Então, se Moraes tem 56, ele vai ter pelo menos mais de 19 anos ainda como ministro do STF. A não ser que ele queira se aposentar de forma antecipada, como fez o ministro Joaquim Barbosa, será que o Eduardo Bolsonaro estaria nas entrelinhas insinuando que alguém precisaria, em tese, matar o Alexandre de Moraes para que ele volte para o Brasil? Carlito, neste momento tem alguma coisa que impeça o Eduardo Bolsonaro de vir para o Brasil e depois deixar o Brasil? Zero. Neste momento ele pode vir para o Brasil, pode sair do Brasil, não tem nada que impeça. E por que ele não vem? Porque ele sabe que o pai dele vai ser preso e ele sabe que no caso do inquérito envolvendo ali as fake news, ele vai rodar junto com o irmão Carluxo. É simples assim. E esse papo de que a família é unida, né, que ninguém se distancia do outro, que eles atuam de uma maneira X, de uma maneira Y, porque eles se gostam muito, caiu por terra. Ali, meu amigo, eu já citei aqui pra vocês, né? Muita gente chama eles de família ou de clã, mas poderia supostamente também chamar de forma bem tranquila eles de organização criminosa em tese, facção criminosa em tese, porque é o que algumas vezes eles acabam se enquadrando ali no meu entendimento, pelo menos. E desses filhos todos ali, os únicos que vão se safar é o Flávio, porque neste caso, pelo menos, das fake news ali do gabinete do ódio e no caso do golpe de Estado, não tem as mãos envolvidas direto, o esquema de Flávio é com outra coisa, né? O Flávio gosta de rachadinha, como a gente já sabe. E o Jair Renan Bolsonaro, que não deu tempo nem de se envolver com essas coisas ainda, mas o resto, meu amigo, a casa caiu. Mas eu queria a sua opinião. Você também sabia que essa armação do Bananinha era furada? Você sabia dessa informação que veio à tona agora, desmascarando a tese do Bananinha de que ele decidiu não voltar porque Moraes iria apreender o passaporte dele? Tanto que, depois que o ministro Alexandre de Moraes tomou a decisão, acatando o pedido da PGR de não aceitar apreender o passaporte de Eduardo Bolsonaro, ele fez um vídeo dizendo que aquela decisão foi tomada, mas que era meio que para jogar para a torcida. Mas, de acordo com a apuração da Bela Megali, o Eduardo Bolsonaro já tinha sido avisado dias antes que o passaporte não seria apreendido. Então, meu amigo, assim como o papo da viagem para o Catar para entregar pendrive, que na verdade foi para esse jogo do Brasil na Copa, paga com seu dinheiro e com meu dinheiro, esta situação não colou. Tá bom? Deixa aqui o seu comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal da Revista Fórum. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!